Oi pessoal, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus falou no meu coração e foi muito forte para mim, talvez seja importante para a sua vida. Eu estava aqui no meu quintal cultivando as minhas plantinhas e Deus falou ao meu coração a respeito de como é a nossa vida. Deus fala muito comigo através da natureza, através dos louvores, enfim, Deus tem as formas dele de falar. Eu queria saber, Deus fala com você? Você está atento a ouvir a voz de Deus e a fazer aquilo que Ele te orienta? Porque Deus está falando com você e para que você cresça e se desenvolva, para que as coisas dê certo na sua vida. Comenta aqui se Deus está falando com você e se você está obedecendo aquilo que Ele está falando. Olha o que Deus falou comigo ontem. E assim também Ele fala com você, da mesma forma. Presta bem atenção. Aqui é o meu quintal. E eu tenho aqui pé de goiaba, pé de jabuticaba, pé de pinha, citronela, capim-cidreira, 2 tipos de boldo, babosa, cebolinha, uma outra plantinha que eu não sei o nome, que ela serve para quando a gente tem uma pancada na perna, a gente passa e ela sara. Tem guaco, tem ora pronobis, tem pé de gengibre, enfim, tem um monte de coisa nesse pedacinho de terra e eu colho muitas coisas aqui, olha as goiabas. E ontem nós compramos cebolinha com raiz para cultivar. Meu esposo também comprou um saco de terra, essa terra preta, que é uma terra já pronta para colocar nas plantas. E aí eu arranquei um pé de babosa que estava num vaso para colocar a cebolinha. Quando eu arranquei o pé de babosa daquele lugar e fui misturar a terra comprada com aquela terra que já estava ali, olha o que Deus falou comigo. Vou mostrar para você. Aqui está o vaso, eu arranquei a babosa daqui e plantei a cebolinha. Tá vendo esse monte de pedras? São pedras que estavam, algumas eu já até joguei fora as maiores, mas olha, umas pedras que estavam dentro do vaso. E essas pedras, elas não deixavam a babosa crescer e se desenvolver. Aí eu coloquei essa terra preta, ó, que compramos, também ali no vaso, e peguei a babosa e plantei nesse outro lugar aqui, ó. Cavei um buraco, coloquei terra preta embaixo do buraco e plantei a babosa aqui, nesse lugar. Olha as minhas enxadas, estão todas, eu acho que é desacunhada, não sei como é que fala. Sei que caiu tudo. E aí, quando eu estava cavando aquele buraco ali, olha o que já estava embaixo da terra. Umas raízes bem grandes, olha, estão até meio secas, mas estavam por baixo da terra. Essas raízes aqui, se ela entrelaçar na raiz das plantas, elas não deixam as plantas crescerem. Deixa eu virar a câmera de... Elas não deixam as plantas crescerem, porque essas raízes são muito grossas e fortes. Então, elas impedem o desenvolvimento e o crescimento das plantas. E elas estavam por baixo da terra. Ainda bem que eu cavei bem profundo para achar essas raízes. Se eu cavo no rasinho ali e eu planto a babosa, o que acontece? Essas raízes iam matar a raiz da babosa. Ela ia continuar sem poder desenvolver e sem poder crescer, assim como ela estava no vaso cheio de pedras. O que acontece com a nossa vida? O que Deus falou comigo? Deus falou comigo que nas nossas vidas, muitas das vezes, tem coisas ocultas, coisas escondidas, coisas que nós não vemos, coisas que nós não sabemos. Eu não entendia por que aquela babosa não estava desenvolvendo naquele vaso. Por que ela não crescia? Mas sabe por quê? Porque tinha muitas pedras ali, que estavam atrapalhando as raízes dela crescer. Tinha muitas pedras ali impedindo o crescimento dela. E quando eu mudei ela de lugar para esse lugar, eu percebi que essas raízes também poderiam impedir o crescimento dela. Só que essas raízes estavam por baixo, ninguém via. Foi preciso cavar mais profundo para encontrar essas raízes que estavam ocultas ali. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é a rocha. E nós temos que firmar nossa casa na rocha. A Bíblia diz que o homem prudente, ele constrói a sua casa na rocha, mas o imprudente é na areia. Isso significa que quando nós construímos a nossa vida em Deus, nós temos que ir no profundo da palavra. Quando você se aprofunda na palavra de Deus, você vai tirando todas as pedras que tem pelo caminho, você vai tirando todas as raízes que são amarro, que são impedimento do seu crescimento, do seu desenvolvimento. O Senhor falou que é Ele que nos cultiva, é Ele que nos muda de lugar muitas das vezes, para nós nos desenvolvermos, para nós nos crescermos. E Deus, Ele está mudando você de lugar para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento.